tudo bem com vocês? Prontinho para a nossa aula de hoje? Anime-se aí, moçada. Hoje é sexta-feira. Quero um bom dia bem animado. Solta um grito aí, bem alto e animado. Bom dia! Aê! Eu sou a professora Cláudia Matias e a nossa aula do 5º ano já vai começar. Bom, moçada, hoje estarei mostrando para vocês que assim como nós vimos que as cidades desenvolveram muito no decorrer dos anos, tudo o que envolve a vida cotidiana das pessoas que vivem nas cidades, em nosso país, no mundo todo, também tiveram um grande desenvolvimento, uma evolução, digamos assim. Quando falamos em desenvolvimento urbano, temos que lembrar que as atividades econômicas tiveram uma grande evolução e que as pessoas sofreram mudanças no modo de pensar, de se vestir, de se alimentar, de se comunicar, enfim, em todos os aspectos, inclusive no social, aprendendo a reivindicar os seus direitos e cumprir os seus deveres, conscientes de que suas atitudes fazem toda a diferença no meio onde vivem. Vamos conhecer um pouco da história sobre a conquista de direito dos povos, as mudanças dos tipos de trabalho e o desenvolvimento tecnológico nas atividades econômicas. Hoje falaremos das atividades primárias, que acontecem na zona rural, chácaras, sítios e fazendas. Nas próximas aulas, falaremos das atividades secundárias e terciárias. E vamos ainda exercitar um pouquinho mais sobre os pronomes, certo? Ótimo! Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, eram considerados cidadãos apenas os homens gregos e livres nascidos na própria cidade. Os escravos, os estrangeiros, as mulheres e as crianças que moravam nas cidades não eram considerados cidadãos. Por isso, não podiam participar das decisões políticas. Atualmente, todos aqueles que vivem em sociedade são considerados cidadãos e devem exercer a cidadania. E o que é exercer cidadania? Exercer a cidadania significa agir em favor do interesse coletivo, isso é, de todos aqueles que vivem na cidade. Cada um de nós pode praticar a cidadania em pequenos gestos do dia a dia. Sabem me dizer como? Por exemplo, vocês economizam água aí na sua casa? Economiza energia elétrica? Separa o lixo reciclável do lixo orgânico? Joga lixo no chão? Nossa Senhora, espero que não, né? Vocês colocam o lixo no lixo. Esses são alguns exemplos de ações de cidadania. Mas o que é cidadania? A palavra cidadania tem origem no latim civitas e significa cidade. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres. Entendido? No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 define os direitos e deveres dos cidadãos. Assim, os cidadãos têm o dever de zelar pelo bem público e de participar, por meio de voto ou de outros meios, do acompanhamento e fiscalização da atuação do Estado para a garantia de seus direitos, como o acesso à moradia, educação, saúde, liberdade de expressão, entre outros. E o que é liberdade de expressão? É o cidadão poder falar o que pensa, dar a sua opinião, com educação, né, moçada? Já os cidadãos investidos de funções públicas, quem são cidadãos? Os nossos representantes políticos, vereador, prefeito, governador, deputado, presidente, têm o dever de atuar com base nos princípios da legalidade, moralidade e publicidade,
prestando conta de todos os seus atos aos cidadãos que eles representam. A cidadania deve ser entendida como um processo de construção coletiva de uma sociedade mais justa e solidária. Mas será que sempre foi assim aqui no Brasil? Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas não possuía direitos e deveres que tem hoje. As crianças, por exemplo, nem sempre tiveram o direito de estudar e muitas precisavam trabalhar desde pequeninas, mesmo que fossem atividades perigosas e que prejudicavam a saúde. A ideia que todos têm direito começou a se desenvolver no final do século XVIII, quando ocorreu na Europa a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento que teve grande influência no mundo inteiro, até mesmo no Brasil. Os franceses, em 1789, lutaram para que todos no país, até o rei, fossem obrigados a obedecer às leis e que, a partir daquele ano, todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos. O resultado foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, hoje considerado um documento histórico. Vamos ler alguns artigos desse documento? Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser julgado culpado. Entre os séculos 19 e 20, muitas pessoas continuaram lutando em seus países por direitos iguais e exercer a cidadania. Nos países da Europa e da América, entre eles o Brasil, as mulheres lutavam pelo direito ao voto, os negros contra a discriminação e os trabalhadores por melhores condições de trabalho e de salário. Essas lutas resultaram em leis que garantiram direitos e protegeram os cidadãos. Entre os direitos conquistados estão as leis trabalhistas que garantem direito como férias, salário mínimo, descanso semanal e segurança no trabalho, sem risco para a saúde. O voto feminino, que permite às mulheres participar de decisões do governo. A igualdade perante a lei, sem distinção de sexo, raça, religião. O respeito às pessoas com deficiência e a promoção da acessibilidade delas. A partir da metade do século XX, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promulgou uma série de declarações inspiradas na Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão. Os países membros da ONU aprovaram essas declarações e devem segui-las. São elas: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. E o que é promulgada, professora? Publicada oficialmente, tornou-se pública, ok? Agora, nós vamos assistir um vídeo bem interessante que fala um pouquinho sobre os direitos humanos. Olha só que legal, preste atenção. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas.
São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Gostaram do vídeo? Bem interessante, não é mesmo? Mostra com clareza alguns dos nossos direitos, independente de qual lugar do mundo nós moramos. Os direitos são para todos. Bora observar se esses direitos estão sendo cumpridos? Faz parte da cidadania, moçada. Outra declaração aprovada pela ONU foi a Declaração Universal dos Direitos da Criança, promulgada em 1959, e a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, promulgada em 1975. Nos últimos anos, os direitos das pessoas com deficiência têm ganhado espaço no Brasil e em outros países do mundo. Garantir os direitos de cidadania também significa criar ferramentas que ajudem as pessoas com deficiência a frequentar escolas e participar dos espaços públicos das cidades. No Brasil, todo cidadão tem um conjunto de direitos que são garantidos por diversas leis. Temos a Constituição Brasileira, que foi aprovada em 1988, por exemplo. Garante aos brasileiros contar com a existência de leis claras e iguais para todos. Utilizar espaços públicos variados, como escolas e hospitais. Expressar-se e agir livremente, desde que não cometa nenhum crime ou prejudique outras pessoas. Em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com o objetivo de estabelecer direito para crianças menores de 12 anos e adolescentes entre 12 e 18. Lembram que eu disse que antigamente as crianças trabalhavam? Com o ECA, isso ficou proibido. Mas isso não quer dizer que vocês não podem ajudar a mamãe ou a vovó em casa arrumando o quarto de vocês, por exemplo. Será que se eu pedisse agora uma foto do quarto de cada um de vocês, o que eu ia ver, hein? Quartos arrumados ou bagunçados? Ajudar na organização da casa não é proibido para o ECA. Vamos assistir outro vídeo que fala um pouquinho sobre o ECA. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado
assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos. Normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. Gostaram do vídeo? Vocês sabiam que tem esses direitos? Mas o ECA traz também deveres. Como vocês viram no finalzinho do vídeo, explicando que a escola deve informar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos ou infrequência dos alunos sem justificativa, ou seja, as faltas que não têm uma explicação legal, por exemplo, atestado médico. Este ano, com a pandemia, não está sendo feita a frequência diária de vocês nas escolas. É claro, não está tendo aula lá, presencial. Mas vocês já foram informados que as escolas estão preenchendo instrumentais enviados pela Secretaria da Educação para que anotem se vocês estão fazendo as atividades do portal. Para isso, vocês têm que assistir às videoaulas e se estão também fazendo as atividades elaboradas pelos seus professores. Assim, estão contabilizando as horas-aulas para que vocês cumpram a carga horária mínima necessária para não perder o ano escolar. Entendido? Aí eu quero vocês olhando bem nos meus olhos e me falando a verdade. Estão com as atividades em dia? Ai, eu vou ficar muito triste e preocupada se eu ouvir um não baixinho daí, hein? Espero que o eco aqui nos meus ouvidos seja somente do sim, professor, estamos com todas as atividades em dia. Combinado? Além do Estatuto da Criança e do Adolescente, foram criadas leis para proteger as pessoas com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso, que foi promulgado em 2003, garantiu o direito à aposentadoria, gratuidade e reservas de assentos nos transportes públicos, entre outras medidas. E isso foi essencial para integrar os idosos à sociedade e permitir-lhes uma vida com qualidade. Ser cidadão não significa apenas ter direitos. Há vários deveres que todos precisam cumprir para que a sociedade funcione corretamente. Por exemplo, vocês têm que ir para a escola, realizar as atividades. Os cidadãos, em geral, têm que pagar impostos, preservar os patrimônios públicos e o ambiente, não perseguir as pessoas por terem diferentes crenças religiosas
ou políticas. Assim como a ideia de direitos e deveres tem uma longa história e com grandes mudanças e evoluções. No Brasil, a história do trabalho é marcada por um longo período da escravidão e pela inserção da mão de obra imigrante para o trabalho nas fazendas de café e na indústria no início do século XX. O trabalho escravo predominou do início da colonização portuguesa até 1888, quando foi abolida. A população escravizada, negros, africanos e indígenas, não recebia pagamento e nem tinha qualquer direito. O trabalho livre também ocorria em menor proporção, desde a colonização, em diversas funções na lavoura e na mineração, por exemplo. O trabalho livre passa a ser regulamentado no final do século XIX, com a iniciativa da imigração europeia. Ao longo do século XX, com o desenvolvimento industrial, as atividades de trabalho na cidade se desenvolveram com maior intensidade. De modo geral, as diversas atividades de trabalho podem ser organizadas de duas formas, as formais e as informais. O trabalho formal é aquele legalizado perante o poder público. Nesse tipo de trabalho, há pagamentos de impostos e os direitos trabalhistas estão garantidos. Já o trabalho informal não tem essas legalidades. E é graças a esses diferentes tipos de trabalho que é possível haver o desenvolvimento das atividades econômicas. As atividades econômicas são as atividades desenvolvidas para obter dinheiro, moçada, para vocês entenderem, tá? E são divididas em 3 setores: primário, secundário e terciário. Vamos falar um pouquinho do setor primário, que é composto das atividades agropecuária, que é a agricultura e a pecuária, e o extrativismo, que pode ser mineral, vegetal e animal, que produzem alimentos e exploram recursos naturais para obter a matéria-prima de diversos produtos. E o que é matéria-prima, professora? A matéria-prima é o material retirado da natureza ou produzido no meio rural para serem transformados em mercadoria. Por exemplo, o gado. Eles criam a vaca, o boi, para quê? Retirar a carne, o couro e o leite. A galinha, para a produção de ovos e carne. E a madeira, para produzir vários objetos. Pode ser o seu lápis, que você usa aí para escrever, até mesmo a mesa de jantar. Entendido? O trabalho nesse setor primário passou por grandes transformações ao longo da história. Hoje, há o uso de técnicas tanto tradicionais quanto modernas. Na agropecuária, por exemplo, o uso de ferramentas como pás, enxadas e de puxar animais de tração para o arado é muito antigo, mas ainda é usado, principalmente em pequenas propriedades rurais. E também nas grandes propriedades são usados os tratores e colheitadeiras. O emprego de máquinas no trabalho rural é conhecido como mecanização do campo e é um dos principais fatores que causam o êxodo rural. E o que é o êxodo rural? É quando as pessoas deixam a zona rural para viver na zona urbana. E isso acontece devido à substituição de pessoas por máquinas. Os diferentes tipos de extrativismo também passaram por grandes mudanças ao longo do tempo. Antigamente, as atividades extrativistas eram realizadas manualmente. Nos dias atuais, isso ainda acontece, mas em menor proporção. Por exemplo, a colheita de castanheiras, do extrativismo vegetal. Ele é feito manualmente. Já a extração da madeira é feita por máquinas. Por um lado, isso acelera o desenvolvimento. Por outro, esgota rapidamente os recursos naturais. E tem também, moçada, o extrativismo animal, por exemplo, que tem a pesca, né? E o extrativismo mineral, que é onde tem a retirada de minerais, como o ouro, por exemplo. Ambos
tem tanto o trabalho artesanal quanto a utilização de máquinas. Ufa, quanta coisa eu trouxe para vocês hoje, hein? E como o nosso tempo é muito curtinho, eu vou apresentar as frases e vocês vão classificar os pronomes para mim, tá bom? As pessoas que vivem nas cidades em nosso país. Nosso é que tipo de pronome? Aprendendo a reivindicar os seus direitos. E todos aqueles que vivem em sociedade. Vamos lá? Vamos ver se você classificou direitinho. Nosso é o pronome possessivo, que indica posse, certo? Seus é um pronome possessivo. Se é meu, seu, também é posse. E aqueles? Um pronome demonstrativo, porque demonstra algo. Aquele, desse. Entendido? Agora vamos ver mais 3 frases. Cada um de nós pode praticar a cidadania. Vamos ler alguns artigos desse documento. A declaração foi promulgada, tornou-se pública. Nós, qual é o pronome? Pessoal do caso reto, né, moçada? Pessoal do caso reto. E alguns é um pronome indefinido. Não sabemos quem é. E o desse? Desse também é um pronome demonstrativo. E por último, se, que é um pronome oblíquo. Entendido, moçada? Conseguiram classificar aí direitinho? Aposto que sim, né? Ah, não. A nossa aula já está acabando. Que pena, né? Estava tão legal. Mas acredito que entenderam tudinho que eu expliquei hoje sobre a história da cidadania e do trabalho, da evolução tecnológica das atividades primárias e conseguiram classificar direitinho cada pronome que eu grifei nos trechos da aula. Bora curtir a sexta-feira? E não se esqueçam de fazer as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pela sua escola, com muita atenção e capricho. Lembrem-se que eu expliquei sobre a carga horária anual, certo? Um beijão em cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!